eu escolheria os combates para combater na vida, ao invés de ficar transformando a minha existência numa discussão sobre o dízimo. Sinceramente, cara, eu não faria disso um tema da minha vida. É um tema muito pequeno, muito baixo, muito básico, muito infantil, muito tosco para ser o tema da vida. Infelizmente você era assim, porque você era assim, que você casou com uma pessoa assim, que ainda é assim. Seja paciente, não é? Até há pouco tempo atrás você era do mesmo jeito. Agora você compreendeu, e o que você compreendeu? Que não é para dar o dízimo? Não. Você compreendeu que eu espero que tenha sido que você compreendeu, a menos que você tenha compreendido errado. Agora, se você compreendeu que é para não dar o dízimo, porque o dízimo é da lei, e por causa disso você não dá nada, então você não compreendeu coisa nenhuma. Porque eu não dou o dízimo, eu dou muito mais que o dízimo. O dízimo é uma coisa muito infantil, 10% do que eu ganho. Meu Deus, se eu fosse dar 10% do que eu ganho, não tinha VMVTV. Só tem VMVTV porque eu dou 90% do que eu ganho. Só tem um monte de coisa acontecendo porque tudo que viria para mim, não vem para mim e eu boto na atividade que eu quero que retorne para as pessoas. Isso é infinitamente mais do que o dízimo. Sem falar que eu sou voluntário. Sem falar que qualquer outra ajuda que eu possa dar ao pobre, ao necessitado, ou a qualquer pessoa que esteja com dificuldade, tendo eu farei o possível para não faltar, para não falhar, só se eu não tiver. Então, o dízimo o quê? Me fez economizar dinheiro? Não dá mais o dízimo? Bom, eu nunca dei o dízimo. Eu já me converti sabendo que o dízimo era coisa de menino da lei, era coisa do aio que me trazia a Cristo, mas que em Cristo eu sou filho da generosidade total. Por exemplo, eu me converti em 1973, mas em 1986 eu escrevi um livro chamado Uma Graça que Poucos Desejam, que está aí no meu site, para download gratuito também, que dizia o que eu já cria desde o início da minha convicção de fé, que tinha começado 14 anos antes. E é o que eu sempre criei, é o que eu creio que crerei a vida inteira, não vejo razão para pensar diferente à luz do Novo Testamento. Então, eu nunca fui um homem do dízimo, eu sempre fui da generosidade. E a generosidade não tem referência e teto de 10%. A generosidade é do tamanho da necessidade e de acordo com as possibilidades. É só isso. Meu querido, você está pensando que ficou livre do dízimo para virar um mesquinho? Eu sinto muito. Você e sua mulher se merecem. Volta lá para aquela igreja do heavy metal e do dízimo total. Você não entendeu nada. Quando a gente entende que o dízimo não é o que dizem que o dízimo não é porque a gente recebeu agora uma promissória para não ser mais solidário, nem generoso, nem partícipe, nem comprometido, não. Aquilo desamesquinha a nossa generosidade quando a gente compreende que não é o dízimo. Acaba com qualquer ideia de barganha, nos salva da maldição da lei e nos coloca no privilégio dadivoso do amor. É tudo em favor, não é nada contra. Eu nunca andei dando cabeçada em placa nenhuma. Quando eu digo aqui o que não é evangelho, eu não estou dando cabeçada em lugar nenhum. Eu estou propondo o que é evangelho. O meu negócio é fazer propostas e não trazer destruições. O evangelho é o indicativo do caminho o tempo todo. Agora, se isso desconstrói estruturas, é outra história. Mas não sou eu que estou me dedicando a demolir essas fortalezas. É o anúncio do Evangelho que as faz caírem. Querido, entenda que é para você não ser mais uma criança legalista, tosca, boba, brigando as brigas doutrinárias de um cara que deixou de ser um tipo de evangelho que se tornou apenas outro tipo de evangelho, brigando por idiotices. Deu para compreender? Tá bom, meu maninho? Um beijo para você. E aí? Não é, Tonho? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, tanta coisa importante nessa vida. Imagina. Eu te conheci, Caio. Eu já tinha o quê? 25 anos no Evangelho quando eu te conheci. E sempre entreguei meu dízimo.
E depois que eu te conheci, o dízimo passou a ser uma coisa assim muito pequena, perto do evangelho que se vive, porque os pobres sempre teremos do nosso lado, né? E você, eu nunca vi você cobrando de mim, entregou seu dízimo. Aliás, você nunca teve essa questão em nenhuma conversa nossa. Salve, esse é um assunto que não cabe na minha inteligência, entendeu? E a melhor experiência que eu tive na minha vida, Caio, não foi entregar o dízimo. Como não tinha dízimo para entregar na época de perrengue, pela primeira vez eu reparti o pão. Porque enquanto eu tinha, eu sempre dava o dízimo do que me sobrava. Porque eu dava ele primeiro, tá ali sobrando. Mas quando não tem, aí você tem só comida para comer, aí chega alguém que não tem nada, aí você reparte o pão. É outra coisa, cara, é outra vida. Tem nada a ver com dízimo, é isso que você falou, é generosidade. O dízimo é coisa de quem tem uma contabilidade. Um templo, não é quem é o templo, está cheio do Espírito e não tem contabilidade, já está tudo pago e tudo que de mim procede é generosidade privilegiada o tempo todo. Imagina se ele pegar o dízimo dele e entregar para a esposa dele, dar um beijo nela. Ô, meu bem, tá aqui o dízimo, entrega lá para você, dá um beijo enquanto nela. Ela é menina, ela vai pensar como menina, sentir como menina, interpretar como menino. Quando ela se tornar uma pessoa adulta no Evangelho, ela vai desistir dos dízimos de menina e vai viver a generosidade dos filhos de Deus, que não tem um limite de 10% do tamanho do amor. Glória a Deus. Da alegria de participar. Glória a Deus. E aí, meu querido? Ela sabe que eu sempre pensei assim. Amém, né? Um cara que está na vida pensa assim, é só quem adoece na igreja que fica com a cabeça do tamanho de um aquário de peixinho solitário. Vai dar 10% para quê? Dá o que precisa, ajuda. Aí 10% eu volto a dizer, não é 10%, é o que precisa. Eu posso. O outro necessita. Se é 5, se é 10, se é 15, se é 20, se é 98, não interessa. Então a matemática. Acabou, não acabou. Vem me ver TV, o canal é você.